Eu sou a astróloga Vanessa Tuleski e o tema de hoje é: o que acontece quando você extrapola o poder? Quando alguém extrapola o poder? Quais são as consequências de extrapolação de poder? Eu vou falar das leis universais que regem isso e, claro, da própria astrologia, que é a minha especialidade. O tema com certeza é muito interessante, então fique até o final desse vídeo para entender profundamente esta questão. Para falar de extrapolação de poder, eu vou usar como exemplo uma série da Netflix sobre o cantor Luiz Miguel. Eu vou dar spoilers aqui, porque senão não vou conseguir desenvolver o tema. Então, se você não gosta de spoilers e ainda pretende assistir a série, deixe para assistir esse vídeo depois. Porém, se você não se importa com spoilers, não pretende assistir a série, fique nesse vídeo, porque mesmo que eu use um exemplo que parece de outra pessoa, eu vou falar sobre um tema universal. Então, às vezes a gente tem que abrir a cabeça. Tem gente que só assiste vídeo se for sobre ela. Só que às vezes as pessoas não entendem que quando a gente está falando de um tema universal, a gente pode estar falando de uma pessoa ou a gente pode estar falando de um contexto de uma pessoa. E o tema poder permeia a série do Luiz Miguel. Bom, e sobre série e astrologia e comportamento, eu já fiz um vídeo também sobre um filme maravilhoso na Netflix chamado Antônia e uma Sinfonia, alguma coisa assim. Eu sempre esqueço o título exato. Mas nesse vídeo eu falei particularmente da dor das pessoas que tiveram dificuldade com seus pais, que é o tema da Antônia. Então, se você já passou por isso, ou conhece alguém que já passou ou vivenciou isso, assista esse vídeo, vale a pena também. Mas vamos falar agora sobre a série do Luiz Miguel. Essa é uma série, gente, que requer estômago para assistir, especialmente a primeira temporada. O motivo é que o Luiz Miguel teve um pai bastante abusivo. Si me permite, me gustaría aprovechar esta noche para presentarle a un cantante que es mi hijo. O pai dele era um cantor sem muita expressão da Espanha, mas que tinha muito conhecimento de música. E era uma pessoa, no fundo, bastante ambiciosa e focada no mundo material. Na verdade, uma personalidade um tanto quanto mentirosa, tá? E bastante egoísta. Este homem, chamado Luizito Rei, se casou com uma moça italiana muito bonita chamada Marcella Basteri. Essa moça, claro, caiu no enredamento deste homem sedutor que ele era, muito conquistador, com sex appeal, e ela se casa com ele e tem 3 filhos com ele, dentre eles Luiz Miguel, o filho mais velho. Tem uma cena muito interessante, só que é só na terceira temporada, que mostra como é que o Luiz Miguel foi descoberto por este pai. Miki, tú tienes un don. ¿El de cantar? Cantar puede cantar cualquiera, pero el duende, eso es otra cosa. Me dio la música. Ele era um garotinho muito pequenininho, talvez com 5, 6 anos de idade. Eles vão na igreja por uma sugestão da Marcela. E na igreja, o padre nota que um garotinho não vai poder cantar no coral. E o coral vai ficar faltando um garotinho. E aí, como o Luiz Miguel e o irmão estavam sempre naquelas missas e também conheciam as músicas, o padre se aproxima da Marcela e do Luizito e pergunta se um dos garotos pode compor o coral. E nisso, a Marcela indica Luiz Miguel, que era o mais velho, né, e conhecia todas as músicas, e o garotinho vai lá cantar. No começo tá meio quietinho, com medo, né, um pouco tímido. Daqui a pouco o garoto se solta e a voz dele se sobressai maravilhosamente no coral. Ele tinha um talento. E quando o pai percebe isso, ele arregala os olhos e percebe o tesouro que ele tem. E aí começa a trabalhar com o garoto para transformar o garoto num cantor.
E realmente o Luizito faz uma transferência ali de talento. Ele ensina tudo que ele sabe sobre música para o garoto, mas coloca o garoto numa rotina extremamente cansativa para uma criança. Para quem gosta da parte astrológica, você vai ver isso no mapa do Luiz Miguel. Quando ele nasceu, ele tinha uma lua em Virgem em conjunção com Plutão em Virgem. A lua diz respeito, dentre outras coisas na astrologia, à infância. E toda a infância do Luiz Miguel foi uma obsessão, Plutão, em cima de trabalho, resultados. Pertinho ali da lua e de Plutão tem o Urano também, mas o Urano já não está mais em Virgem, está em Libra. Porém, essa tríplice conjunção de Urano, Lua e Plutão é muito do que vai definir a vida do Luiz Miguel. Porém, na infância, é este pai exigente que explora essa criança, porque essa criança, em algum momento, estoura, se torna um sucesso e uma fonte de renda e de dinheiro incrível. Então, a primeira temporada conta este início do Luiz Miguel, este domínio do pai e um pai extremamente inescrupuloso e dominador. Então, nessa primeira temporada, se fica torcendo para o Luiz Miguel conseguir se libertar das garras do pai. E aí, como eu falei que ia dar spoiler, realmente isso acaba acontecendo. O garoto acaba conseguindo tirar o pai da história e acaba tendo apoio de uma figura muito importante, de um produtor musical, empresário dele, chamado Hugo, um empresário argentino. Esse empresário funciona como uma figura parental acolhedora para ele, que tenta passar apoio e, ao mesmo tempo, valores para o Luiz Miguel. E nesse ponto da série, a gente se pergunta o que esse jovem vai se transformar. A gente sabe que a fama tem muitas armadilhas, são muitas facilidades, a pessoa é endeusada, é um mundo cheio de sexo, drogas e, como o pessoal brinca, rock and roll. Rock and roll como uma metáfora de todas as facilidades que a vida da fama traz, como se fosse assim, para viver muito nos sentidos dos prazeres, né? Mas isso contém muitas armadilhas. Porém, o que a gente vai vendo ao longo da série? Que aquela promessa que o Luiz Miguel tinha de ser uma pessoa mais afetiva e que o empresário dele, Hugo, tentava levá-lo para este lado, um homem experiente, um homem vivido, um homem que sabia que toda essa purpurina da fama não era o suficiente para uma pessoa, que a pessoa tinha que ter valores familiares. A gente vê que tudo isso vai se perdendo para o Luiz Miguel. Ele vai cada vez entrando numa espiral, puxado pela fama. E uma coisa que chama muita atenção ao longo da série é que ele tá sempre com um copo de uísque na mão. Eu não sei quantas cenas do ator, que é muito talentoso, Diego Boneta, em que ele aparece com um copo na mão, sempre bebendo, sempre tomando uísque. A série não aborda a parte dos vícios do Luiz Miguel, mas fica meio que implícito ali, tá? Então, somente se você fizer uma pesquisa, você vai ver que lá por volta de 2010, ele chegou a se internar por motivo de desintoxicação. E acontece também algo muito grave na vida do cantor, que o desestabilizou, eu acho que pro resto da vida, que foi o desaparecimento da mãe dele. Marqué 10 veces a mi mamá. Hay algo raro ahí. Tu madre nos quiere ver. Necesitamos ir a las autoridades y declararla oficialmente desaparecida. A mãe dele desaparece misteriosamente por volta dos 17 anos, 16 anos do cantor e nunca mais é encontrada. O que paira no ar é: será que ela foi morta? Será que ela foi morta pelo pai do Luiz Miguel? É isso que paira no ar. Ou seja, onde está Marcela Basteri? E essa dor aí é uma dor não resolvida. Agora, o que chama atenção na série, e aí eu entro novamente nos spoilers, é que o Luiz Miguel entra numa espiral destrutiva, tá? E ele começa a incorporar traços negativos daquele pai ultra dominador. Ele se torna uma pessoa que nas suas relações é sempre quem manda, quem tem a palavra final, tudo sempre gira em torno do umbigo dele.
Então, os afetos que ele tem ao longo da vida, que seriam os irmãos, tá? Ele tem mais 2 irmãos. E a filha, e eu acho que depois ele teve outros filhos, nunca estão próximos dele. Então, em muitas cenas, quando ele é mais velho, ele aparece sempre sozinho num apartamento gigantesco e sempre com aquele copo de uísque na mão, tá? Ou seja, o poder destrói a vida dele. Ele é uma pessoa de grande poder, porque em vários momentos da vida ele sofre abalos, questões financeiras, existe gente jogando armadilhas, tentando enganar. Quem disse que o poder é fácil, né? Mas, ao mesmo tempo, existe uma destrutividade psicológica no meio disso, não só financeira, não só material, tá? E a série enfoca, especialmente na 3ª temporada, o relacionamento que ele teve com a cantora Mariah Carey. Mariah, you're very sure of yourself, aren't you? Na época, muito mais famosa do que ele. Ele era muito conhecido, né, no mundo latino-americano, mas ela era uma estrela mundial. E lidar com isso também não foi fácil para ele. Lidar com o brilho dela, com uma pessoa igualmente poderosa. Imaginem vocês, 2 estrelas se relacionando, como é que não é a coisa? Todas elas com milhões, todas elas com potencial de ganhar muito dinheiro, todas elas com staff, todas elas cercadas por um staff. O poder faz isso também. E aí é uma coisa que a gente não consegue compreender como indivíduo comum, porque normalmente as pessoas de poder estão sempre isoladas, tá? Essa é uma característica do poder também. Então você não vai imaginar a Xuxa andando em Copacabana. Ela não pode andar porque senão entra um monte de gente seguindo ela, querendo agarrar ela, querendo pedir autógrafo, querendo fazer selfie, né? Então o poder, ele tem essa característica de isolar, né? Um milionário, uma pessoa com muito dinheiro, ela não pode ser acessível. Então essa já é uma característica do poder. Para a astrologia, o poder está relacionado ao planeta Plutão, tá? Por isso que ele é tão importante aqui no mapa do Luiz Miguel. Ele com a Lua conjunta Plutão em Virgem, e este pai abusivo que o coloca para trabalhar, quase o escraviza praticamente. Isso é muito revoltante de ver na série, mas é também revoltante de ver, desculpa, tá, fãs do Luiz Miguel, mas quem ele se transforma, tá? Ele também se transforma numa pessoa vazia, ele também se transforma numa pessoa que quer ter sempre a palavra final, o poder final, né? Existe uma questão ali na série muito nebulosa a respeito da relação dele com o irmão mais novo. A família do pai queria explorar o talento musical do garoto, que tinha uma voz tão potente quanto a do Luiz Miguel. Porém, o Luiz Miguel, a gente não sabe, fica uma ambiguidade, se ele quer livrar o irmão daquela situação ou se no fundo ele tem algum ciúme, algum medo que este irmão um dia ocupe um lugar no sol, um lugar de potência e poder, como ele também alcançou, né? Então essa relação é muito tumultuada. Só que ao longo da série, o que a gente vai vendo? Ele não estabelece relação com ninguém. Todas as relações dele são minadas, são empobrecidas, são terminadas. E aqui vem a parte da questão que abre o meu vídeo, que é o que o poder faz? O que o abuso do poder faz? O abuso do poder isola. O abuso do poder destrói. Qual é a lei da natureza para o poder? Toda vez que há um excesso de poder, ele pode ser praticado pelo tempo que for, mas uma hora ele vai ser coibido. A gente nota isso, por exemplo, em todos os processos de colonização de países, tá? Países que foram colonizados por outros. Até mesmo um exemplo do Brasil, né? O Brasil, durante muito tempo, ficou vinculado a Portugal. Quando existe uma questão de poder massiva, sempre vai existir alguém que quer se libertar do poder. Então, empoderado é uma pessoa que vai sempre terminar isolado, empoderado negativo. Eu poderia fazer um vídeo contando do poder positivo, mas eu não consigo, neste vídeo aqui, falar do poder positivo e do negativo. Então, eu estou enfocando o negativo.
A gente tem muito material aqui no meu canal para falar de muitos assuntos. E vocês notem que toda semana eu trago um assunto diferente, às vezes totalmente diferente do assunto da semana anterior. A ideia aqui é criar uma jornada com vocês, que vocês venham crescendo como público, me acompanhando e aprendendo aquilo que eu estou querendo ensinar da minha prática como pessoa, como astróloga, como leitora, como pessoa fascinada pelo comportamento humano e pelas leis da vida também, tá? Então, uma das leis da vida é, se você extrapolar o poder, você vai ganhar 1, 2, 3, 4, 10 vezes, mas uma hora você vai perder. Exatamente isso que acontece com o pai do Luiz Miguel no final da vida dele. Ele está totalmente sem poder, mas ele abusou a vida inteira do poder, abusou bastante e, de certa forma, de uma forma lamentável, é o que acaba acontecendo com o filho. O filho também extrapolou do poder. O poder mal usado também não fez bem ao protagonista. A série, inclusive, existe porque o Luiz Miguel chegou no momento da vida dele que ele estava tão endividado que ele precisava ganhar uma grana alta. E o preço para isso era vender a história dele. Lo que queremos es hacer una serie de ti. A história dele já tinha sido publicada contra a vontade dele, como acontece com as celebridades, né? Só que nesse momento ele teria que realmente colocar a história dele na vitrine. Para pessoas com Plutão forte no mapa, nem sempre é fácil fazer isso, porque Plutão tem um traço. Plutão é privativo. Plutão não gosta que a sua intimidade seja exposta. Porém, o dilema do Luiz Miguel, já numa idade madura, pós 40 anos, era, se ele não fizesse isso, talvez fosse difícil se recuperar. Ele passou a vida inteira em processos de recuperação e perda. Tudo isso, gente, é Plutão, tá? Perder e recuperar. E ficar isolado, extrapolar do poder. Esse é o lado negativo do Plutão. Plutão, como todos os planetas, tem um lado positivo também, tá? Isso pode virar um vídeo meu. É só vocês curtirem, clicarem para assinar o canal, clicarem no sininho, ou seja, ajudarem o canal a crescer, dar poder para ele, poder para uma coisa boa, poder para autoconhecimento. Agora vocês entenderam porque eu tive que contar a história do Luiz Miguel e por que a história do Luiz Miguel não é a história do Luiz Miguel somente? É a história das questões de poder, dos poderes que foram extrapolados, de você saber usar bem o poder, porque se você não usar bem o poder, um dia o poder será tirado de você. Seja pela vida, pelos outros ou então pela morte. Morte é um tema de Plutão e a morte leva tudo embora. Seus bens, seu corpo, sua história. Não existe poder maior do que ela, né? Então a gente deveria refletir muito bem o que a gente faz com o poder, porque quando a gente quer sempre ganhar, um dia a gente vai perder. E eu tô falando isso para as pessoas aficionadas no uso negativo do poder, que querem dominar um cônjuge, que querem dominar excessivamente seus filhos, que querem dominar a família ou que querem dominar o mundo. O poder mal usado um dia acaba. Você faz a festa até que uma hora o poder é tirado de você. Essa é uma lei da vida. Vocês já tinham percebido isso? Vocês já tinham percebido essa dinâmica de poder? Se não tinham, espero que tenham gostado do que eu coloquei. Coloque aqui suas contribuições, comentários, tudo isso é muito bem-vindo. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até o próximo vídeo, que eu não sei do que é, mas vai ser um tema novo e diferente. Todo sábado.